Aquela farra da empregada doméstica de querer ir pra Disney o tempo todo parece que tá voltando a ficar só no imaginário. Nesse exato momento que eu tô gravando pra vocês, às 16h15 da tarde, dia 12 de junho, dia dos namorados, dólar está subindo, deixa eu não mentir, vou voltar aqui pra tela, está subindo mais de 11% em 2024. Nesse momento, sendo cotado a R$ 5,39, mas se bem arredondadinho, vai aí pra 5,40, né? E aí é claro que existem alguns fatores por trás de tudo isso, não somente nós aqui no Brasil que não estamos fazendo o nosso dever de casa, mas temos que olhar para o cenário lá fora também. Só que, é claro que eu vou trazer essa resenha hoje, mas eu pesquisei aqui no canal, nos mais de 800 vídeos que nós temos disponíveis, e eu não achei nenhum falando sobre os impactos negativos que o dólar pode ter em algumas empresas da Bolsa de Valores. Pois é, eu já fiz vídeo falando das empresas que se favorecem com um dólar mais alto. Vale, Suzano, JBS, PetroRio, uma própria Petrobras e essas empresas aí que são exportadoras. Mas impactos negativos eu ainda não fiz, então eu vou trazer essa resenha nesse vídeo de hoje também. Mas antes, é claro que eu já convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, eu não vou conseguir falar de todas as empresas, né? Mas fique à vontade para você complementar com outras empresas nos comentários, principalmente justificando, trazendo o porquê aquela empresa ela é impactada pelo dólar, porque daí eu tenho certeza que esse nosso debate ele vai ficar muito mais rico, né? Mas vamos lá, gente, vamos falar então desse dólar a 5,40 e vamos começar falando talvez de um dos principais motivos que não tem jeito, taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, nessa quarta-feira, nós tivemos decisão do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, de manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,5%. Enfim, não é uma novidade para ninguém, porque nós estamos acompanhando mês a mês, né, os comunicados do Fed, então ninguém esperava que eles cortassem uma taxa de juros agora, mas é bem verdade que lá no início do ano, eu mesma fiz vídeo aqui no canal falando que existiam expectativas de 4 a 5 cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos para esse ano de 2024. Só que agora nós já estamos aí quase entrando, né, no segundo semestre de 2024 e a impressão que eu tenho é que se nós tivermos um cortezinho sequer até o final do ano, já temos que nos dar por satisfeito no meio de todo esse rolê. E por quê? Porque historicamente as taxas de juros dos Estados Unidos sempre ficaram muito próximas de zero, no máximo 2, 3% ali, em momentos ali de uma certa oscilada. Isso que a gente está vendo de 5,5% é um momento ímpar nos Estados Unidos, inclusive para quem está olhando para a renda fixa lá fora. Mas é um momento ímpar que eles não estão acostumados. E uma taxa de juros assim, todo mundo já está há um tempo cantando a pedra que teria uma grande chance de trazer os Estados Unidos para uma desaceleração ou até mesmo para uma recessão. Só que alguns dados econômicos importantes, como de consumo e de desemprego, eles não estão mostrando essa recessão ou essa desaceleração que muitos acharam que a gente veria muito antes, né? Até então, não estamos vendo isso, em algum momento pode ser que aconteça. Mas a questão é, isso não está acontecendo. A taxa de desemprego continua baixa, as pessoas continuam consumindo e tem a própria questão da inflação. Então, por conta desses e alguns outros fatores, a inflação ela está sendo mais resistente. Eles estão conseguindo reduzir um pouquinho ali mês a mês, mas é de uma forma muito tímida. A meta deles de inflação é de 2%, eles estão com a inflação aí na casa de 3,4%, 3,5%, né? Então isso é quase o dobro da meta deles. Então eles de fato estão tentando deixar essa taxa de juros um pouco mais alta para tentar convergir, né, essa inflação para a meta. E isso deve acontecer de uma forma mais devagar, talvez, quem sabe, para o ano que vem, mas a gente vai observando e alinhando aí as nossas análises conforme os ventos mudam. É claro que além desse fator externo, nós temos que olhar para o fator interno aqui no Brasil também, né? A gente também não tá fazendo o dever de casa. Temos um problema com o nosso fiscal, né? Então a gente deve ter aí um déficit fiscal em 2024. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre isso, aquela meta de déficit zero, a gente já meio que jogou para debaixo do tapete porque vai ser muito difícil conseguir isso. E é claro que isso aumenta, né, a percepção de risco dos investidores aqui no Brasil, tanto que a gente tem visto os gringos debandarem daqui, claro que principalmente por conta das taxas de juros lá fora, mas essas instabilidades aqui no Brasil também acabam contribuindo um pouco, né? Então a gente tem não somente essa instabilidade dessa questão fiscal, mas existe a própria instabilidade da questão política, que pode trazer sim alguns pequenos ruídos no curto prazo. Então, por exemplo, o que aconteceu ontem, tá? E aqui a gente tá quase virando uma conversa de comadre, né? Ontem, eles falaram sobre a questão da MP 1227.
ela foi enviada, esse MP, no dia 4 agora desse mês, se eu não me engano, né? Que era uma MP que falava sobre a questão do PIS e COFINS das empresas que elas utilizavam, né? Os créditos tributários gerados por esses PIS e COFINS para abater de outros impostos. E aí veio essa MP dizendo que eles não poderiam mais abater PIS e COFINS com outros impostos, mas só com PIS e COFINS. E aí existem alguns setores que não pagam esse PIS e COFINS, né? Por exemplo, o setor do agronegócio. Então, no final das contas, eles até geram ali o PIS e COFINS, mas eles não conseguiriam abater, então, esse PIS e COFINS de outros tributos, porque até então a restrição estaria sendo para, se eu gero PIS e COFINS, eu consigo abater do PIS e COFINS que eu tenho a pagar, mas como eles não pagam PIS e COFINS, eles não teriam do que abater, então eles perderiam esse crédito tributário que até então eles estavam acostumados a ter. Enfim, o impacto de todo esse rolo, ele seria gigantesco, não só para o agro, mas também para o setor de saúde, para o setor farmacêutico, por exemplo. E aí, claro que isso deu um maior bafafá. Eu acho que fazia tempo que eu não via praticamente todos os setores da economia torcerem o nariz para essa medida, porque isso poderia trazer sim um impacto inflacionário e um impacto nas próprias empresas, porque assim, em partes talvez uma parte do agro não conseguiria repassar isso para a ponta final, porque eles vendem commodity é negociada lá fora, então eles meio que têm que seguir ali aquela cotação da commodity. Mas, por outro lado, algumas empresas acabariam repassando isso para o consumidor final. Inclusive, nós tivemos um anúncio do Ipiranga falando que eles iam aumentar em 10 centavos, se eu não me engano, ali o preço do combustível por conta da SMP 1227. Então, eles já iriam repassar isso para o consumidor final. Então, assim, em parte isso teria um impacto inflacionário. Cabe ressaltar que quando o Haddad trouxe essa medida, ele disse que não, que isso não tem a intenção de arrecadação, apesar de que isso poderia trazer uma arrecadação de mais de 29 bilhões, né, pro governo, e isso poderia ajudar na questão, né, do fiscal, que a gente sabe que não vai muito bem, mas a questão é que ele também falou que não teria impacto na inflação. E aí a gente pergunta, como não teria impacto na inflação se os custos de algumas empresas que elas estão seguindo uma regra há tanto tempo, eles aumentariam e aumentariam de uma hora para outra, porque uma MP, quando ela é aprovada não, uma MP quando ela é lançada ali, divulgada, ela já passa a valer, porque é uma medida provisória. E aí a gente tem dois caminhos, ou o Congresso devolve, como eles devolveram essa MP, ou então eles têm 120 dias para apreciar e aprovar a MP. Se isso não acontecer, ela perde a validade. Então, no que eles lançaram essa MP no início do mês, muita empresa já ficou de cabelo em pé, entendendo, meu Deus, tá valendo, a partir de hoje tá valendo, o que a gente vai fazer? E aí a gente já começou a ver algumas empresas se movimentando para fazer o reajuste de preço, e é claro que isso acabaria pesando nos nossos bolsos e, óbvio, também depois no resultado da inflação, né? A questão é, isso é só um exemplo de algumas pequenas instabilidades que podem ter impacto no câmbio. Eu divaguei e trouxe essa conversa, né, mas que tem a ver com a questão da política, que impacta inclusive empresas na nossa bolsa de valores, empresas que não estão na bolsa de valores, no nosso dia a dia, mas o final das contas é que isso traz um certo estresse. E aí o que aconteceu? Até então, de manhã, ali a gente tinha um estresse cambial, a gente estava vendo o dólar se valorizando. Quando foi chegando mais para o final da tarde, já começou a surgir ali um burburinho de que o Congresso devolveria de fato a SMP. E aí o dólar, resolveu cair. Ele acabou cedendo, né? Porque eles pensaram, não, calma, então quer dizer que a situação não vai permanecer ruim desse jeito que a gente estava imaginando. Então isso traz uma volatilidade. Às vezes no mesmo dia a gente está vendo dólar amanhecer do jeito e terminar de outro, porque essas questões aqui econômicas e políticas têm o poder de trazer esses ruídos. Mas assim, ó, existem coisas mais importantes, volto a dizer para vocês. Cenário externo com certeza tem um fator, um peso muito grande. Agora, saindo dessa parte que nós entendemos o porquê que o nosso dólar está do jeito que está, e, enfim, eu acho que muitos talvez estejam até pessimistas, achando que a situação pode piorar ainda mais, mas nós não temos a capacidade de prever o câmbio, né, para onde ele vai. Agora sim, vamos falar sobre os impactos em algumas empresas, os impactos negativos. E eu acho que a gente poderia começar falando até dos mais óbvios, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Azul e Gol. Azul e Gol, que estão no setor aéreo, elas têm algumas variáveis que elas não conseguem controlar, como, por exemplo, o preço dos combustíveis,
né? Porque a gente está falando de commodity que é negociada em dólar. Então, a gente tem o impacto do preço das commodities e o impacto da própria variação cambial, que aí isso acaba afetando as despesas, né, das empresas. 50%, 60% das despesas dessas empresas têm impacto do dólar. É claro que essas empresas, elas não só aceitam essas despesas e fica por isso, né, esse impacto do dólar. Elas tentam fazer muitas vezes um contrato de hedge, uma proteção que a gente chama para tentar travar esse preço de câmbio, mas às vezes com uma oscilação muito forte, muito repentina do câmbio, essas empresas podem acabar sendo afetadas. Existem alguns casos específicos também, que é a questão do endividamento. Então, quando a gente pega a Gol, né, ela pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos, porque lá ela consegue talvez fazer essa recuperação judicial angariando recursos com uma taxa de juros menor. E aí eles pegaram praticamente 1 bilhão para fazer essa recuperação judicial. Uma parte dessa grana, ao que eu vi, já entrou, uma parte eles têm o compromisso de fazer esse pagamento, né, de emprestar esse dinheiro, mas quando a gente vê um dólar subindo, isso acaba encarecendo a dívida de uma Gol. E não só, eu tô citando Gol, mas existem outras empresas na nossa bolsa de valores que têm dívida em dólar. Então, quando o dólar sobe, se ela não tem nenhum tipo de hedge para aquela dívida ou até mesmo para as despesas, como eu falei, né, que uma Azul e uma Gol tem, isso tem a capacidade de acabar impactando então esses negócios. E aí existem outros impactos, né, gente, que podem ser indiretos até, e aí a gente traz algumas outras empresas, como por exemplo uma Intelbras e uma Multilaser, né? E por que isso? Porque boa parte dos produtos que essas empresas vendem, existem componentes que são importados. Às vezes algumas empresas importam o produto inteiro, só etiqueta com a marca dela e vende aqui no Brasil, né? Então, basicamente, a importação, é claro que eles também geralmente fazem contrato de hedge, tentam travar câmbio ou alguma coisa assim, mas as coisas elas podem ficar mais caras, né? E aí, geralmente essas empresas, no final, elas vão acabar repassando para o consumidor. Só que nessa de repassar para o consumidor, isso pode acabar tornando alguns produtos cada vez mais restritos a algumas classes e algumas pessoas que ainda mantêm o seu poder aquisitivo. E aí, olhando por essa ótica, talvez a gente tenha que trazer mais algumas empresas no meio desse balaio aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza ou até mesmo uma Lojas Renner, nós temos vários aspectos de como o dólar pode impactar indiretamente nessas empresas. É claro que aí a gente começa a falar muito mais de fatores econômicos por si só, mas são algumas variáveis que a gente tem que prestar atenção. Nós até estamos vendo o consumo subir um pouquinho, né? Que a gente teve alguns cortes nas taxas de juros, isso tende aos poucos aí impulsionando, né, o consumo novamente, mas vamos lá, né? Se as coisas começam a ficar mais caras, essas empresas que revendem produtos, tudo isso pode ficar mais caro. As pessoas aqui no Brasil, boa parte aqui do Brasil, não dá para fazer tudo o que quer. A gente tem que priorizar e fazer o que dá. E aí isso pode impactar, claro, na receita dessas empresas. Mas isso é um ponto e a gente não sabe efetivamente se isso vai impactar, porque às vezes tem alguns outros fatores que estão mais favorecendo essas empresas do que esse do dólar que está puxando. Mas existe um outro ponto também, e aí que a gente fala do dólar, que é a própria questão da taxa de juros. Então, a nossa taxa de juros, ela foi cortada na última reunião, só que nós estamos muito na dúvida se nós veremos mais algum corte na próxima reunião. Se vai vir 0,25 ou se simplesmente não vai vir mais corte, e aí eles vão jogar na mão da próxima gestão que vai chegar, né, final do ano, início do ano que vem para o Banco Central, para aí sim eles cortarem as taxas de juros. É muito provável, né, que como vão ser indicados do atual governo, eles sejam mais subservientes, eles cedam mais a essa pressão, né, de cortar de fato as taxas de juros, mas a questão é que com uma taxa de juros elevada é muito difícil você conseguir acelerar uma economia, porque você freia em parte também o consumo das pessoas ou, enfim, a vontade de fazer investimentos. As empresas, elas colocam na balança o que vale a pena, o que não vale a pena com os juros nessa altura, se eu tomar crédito, se eu não tomar crédito, ou só pegar essa grana e por hora deixar investido ali para mais tarde ver se vai valer a pena pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa. Então, basicamente, com essa taxa de juros um pouco mais alta e um dólar também ficando mais alto, fica muito difícil a gente pensar, não, temos que cortar juros. É muito ruim juros altos para a economia, só que a gente precisa ter bons motivos para cortar juros e nós temos que entender que o impacto de cortar juros
pode, não há garantia, mas pode impactar, por exemplo, num dólar. E aí um dólar mais caro favorece alguns setores, mas prejudica outros, assim como prejudica o consumo das pessoas. Como eu falei para vocês, a nossa inflação, ela tá no nosso dia a dia. Do cafezinho que a gente toma, do trigo, do pãozinho que a gente come ali no dia a dia, são commodities negociadas em dólar. Então essa alta do dólar tem o poder de afetar o nosso poder de compra. E aí, quando a gente tem o nosso poder de compra afetado, é claro que tem alguns negócios, alguns setores que vão ser prejudicados, como esses, né, que eu trouxe para vocês. Então essas são algumas reflexões sobre como o dólar pode impactar negativamente algumas empresas. É claro que eu citei alguns poucos exemplos, mas com certeza na cabeça de vocês já tem muitos outros que estão aí revirando e passando na cabeça de vocês. Mas eu acho interessante trazer essa lógica para quando nós formos analisar os negócios que nós analisar os negócios que nós trazemos para a nossa carteira, para que a gente alinhe as nossas expectativas e entenda o que esperar de cada ativo ali dentro da carteira, dependendo do momento que a gente está vivendo do mercado, beleza? Bom, pessoal, basicamente era essa a resenha de hoje, uma resenha, óbvio, muito mais longa do que a gente está acostumado, mas eu queria realmente fazer esse bate-papo, tinha bastante informação, inclusive de última hora, atualizadíssima, né? No dia que eu tô gravando, eu tô soltando o vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram, não esqueçam do like, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.